Olá, você que nos assiste, no princípio não foi assim. Nós trazemos agora um novo assunto que contempla uma profecia muito ampla da Bíblia. Antes, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, que está contemplando os nossos dias. O Senhor Jesus nos declarou através do profeta Amós que não faria qualquer coisa sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Está em Amós, capítulo 3:11. Todas as profecias das Escrituras Sagradas foram dadas ao povo de Deus com o objetivo de prepará-lo para os eventos que ainda não aconteceram, para que haja um tempo para a preparação e envolver os fiéis nos acontecimentos indicados nessas profecias. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é a mais longa profecia das Escrituras e chega até os nossos dias. Ela nos faz revelações surpreendentes sobre a vinda de Cristo e a conclusão do grande plano da salvação. Aprenderemos nessa lição quando esse período dos 2.300 anos termina e os acontecimentos que ocorreriam após o final dele. Segundo a profecia de Beleza. Daniel, quando seria o tempo para ocorrer a purificação do santuário? Está em Daniel capítulo 8, versículo 24. 14, desculpa. 8, 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, 2.300 é a resposta. E a notinha. Vimos no estudo da lição anterior que o santuário a ser purificado era o celestial. E isto ocorreria apenas no tempo devido, ou seja, somente no término do período profético. Então, basta descobrirmos quando esse período teve início. Para isso, estudaremos agora o capítulo 9 de Daniel. Isso. Então, 2.300 anos, iria acontecer a purificação do santuário. Nós vimos aqui no nosso curso que o santuário celestial, pois o da terra foi destruído. Olha, para você que nos assiste, estamos estudando a mais longa profecia da Bíblia, que está em Daniel, no capítulo 8, verso 14, onde foi dito, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. E em se tratando do santuário, a gente não podemos deixar de falar da arca, né? É sabido que existe um projeto em Israel para a reconstrução do templo, mas não é da parte do governo, tá, pessoal? Não tem nenhuma ligação com o governo. Existe os guardiões do templo, né? Existe já os levitas, existem são umas ONGs que eles estão trabalhando, inclusive já tem a planta para o terceiro templo, eles têm eles têm um candelabro, tá? Que está exposta em Israel, fica próximo ao local onde tem uma espécie de um museu, ele fica do lado da rua, ele tem bastante ouro, tá? Ele é mais alto, mais de 2 metros de altura, o candelabro, e, enfim, existe todo um projeto para a reconstrução do templo, mas o único apetrecho que eles ainda não têm pronto, inclusive eles têm as vestimentas dos sacerdotes e a vestimenta do sumo sacerdote. Tem todos os equipamentos prontos, mas não tem a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança, no período da invasão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, eles esconderam a arca. E acredita-se que essa arca está embaixo do monte, onde era o templo, onde está hoje o templo muçulmano. Inclusive foi lacrado, é proibido entrar naquele lugar. Mas onde está a Arca da Aliança? Inclusive foi feito muito tempo atrás um filme chamado Indiana Jones e a Arca Perdida. Isso, Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, depois do versículo 17 e depois do 18. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos o jejum e o pano de saco e cinza. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, fazer resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira invasão, em 605 a.C., os príncipes foram feitos escravos e levados para a Babilônia. E entre esses estava o jovem Daniel. Está em Reis 24:14 e Daniel do 1, 3 a 6. A cidade de Jerusalém e o templo de Salomão foram destruídos somente na terceira invasão babilônica, que ocorreu no ano 586 a.C. Então está em capítulo 2 de Reis 25, do 8 ao 9. Através do profeta Jeremias, Deus predisse que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Isso em Jeremias 25:11. E que depois desse tempo, Deus levantaria o libertador Ciro para trazer seu povo de volta a Jerusalém. Isaías de 45:1. A queda de Babilônia no ano 539 a.C. levou o profeta Daniel a estudar as profecias, especificamente os escritos em que o profeta Jeremias enviou até a Babilônia para advertências e conforto do povo de Deus. O profeta Daniel viu nos escritos de Jeremias que faltavam apenas 2 anos para que o povo judeu retornasse a Jerusalém, que essas escrituras apontavam um período de 70 anos de cativeiro babilônico. Isso em Jeremias 25:11, 12 e do Daniel 9:2. Nesse tempo já transcorria o primeiro ano de Dário, filho de Assuero, ou seja, 532 a.C., desde que Daniel fora levado cativo à Babilônia em 605 a.C. Já havia se passado 68. A Medo-Pérsia acabara de derrotar Babilônia e faltava agora apenas 2 anos para o povo judeu voltar para sua terra natal. Então, Daniel orou para que Deus cumprisse sua promessa de libertar seu povo. Daniel estava muito impressionado com a profecia da purificação do santuário, que lhe foi dada no capítulo 8, verso 14, que se referia à restauração do templo e da cidade de Jerusalém, que estava em ruínas nesse tempo. Daniel capítulo 9, do versículo 21 até o versículo 23. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. O anjo Gabriel, então, ele foi enviado para explicar a Daniel a visão. Está em Daniel 9:23. Que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs. 8:14. E essa foi a parte da visão que o profeta Daniel não havia compreendido. Do 26, capítulo 8, 26 a 27. O anjo do Senhor, ao invés de falar a Daniel dos 2.300 dias proféticos que alcançariam o tempo do fim e a purificação do santuário, iniciou detalhando a profecia das 70 semanas. Daniel havia orado por seu povo e pelo santuário terrestre que estava desolado. Portanto, o anjo se limitou a um período menor de tempo relacionado com o povo de Israel e sua cidade Jerusalém. Como se tratava de uma profecia muito extensa, muito além, mais de 2.300 anos depois de Daniel, porque o início, a data base inicial,
ainda era para frente de Daniel, alguns anos, então, mais ou menos por volta de quase 200 anos depois de Daniel, então, 100 anos mais ou menos depois, 100 e poucos anos. Então, ficava difícil para Daniel compreender. E já havia sido dito para Daniel que a visão da tarde e da manhã se estenderia para os últimos dias, para o tempo do fim. Mas como Daniel insiste, e era muito amado no céu, então o Senhor, percebendo o desejo dele, ele viu então que poderia dar a Daniel entender a primeira parte dos 2.300 anos. Um período de tempo inicial não seria tão difícil. Embora, como eu vou comentar depois aqui um pouco, mais para frente, vocês vão ver que a desobediência do povo de Israel fez com que a previsão da profecia para o povo de Deus não se cumprisse. As profecias são condicionais. Então, nós vamos ver que uma profecia do profeta Ageu, que era contemporâneo de Daniel, que não se cumpriu essa profecia. Foi dada, mas não pôde se cumprir para aquele povo, por causa da desobediência. Então, fica muito difícil você dar a pessoa entender uma profecia que foi dada ali para frente, quando muitas vezes ela é condicional. Só vai cumprir com aquele povo se tiver uma condição de obediência daquele povo. Então, eu vou fazer referência depois a uma profecia de Ageu que não se cumpriu da maneira que deveria se cumprir com eles, tá? Mas cumpre com outros. Devidamente previsto, através de Jeremias, Jeremias manda uma cópia da Escritura para a Babilônia, para os cativos sentirem a segurança de que o período era de 70 anos. Então, quando eles olharam a data base, a data da invasão, colocaram 70 anos, Daniel, então, ele recorreu à data de quando teve a invasão da Palestina, por Nabucodonosor, colocou 70 anos em cima. 609 a.C. foi a data da invasão. 609. Então, Daniel tinha a data base, 609. E ele tinha a profecia que eles iam ficar 70 anos em cativeiro. Então, ele subtraiu. E ele descobriu, então, aliás, ele pegou 609 e colocou 70 anos. Ele descobriu ali, segundo o texto que foi lido aí, que era no capítulo 9, que era de 70 anos, tá, pessoal? Então, ele descobre, e isso leva um grande conforto, e eles divulgam, olha, pessoal, pela profecia, é apenas 70 anos, tá? Em Daniel 9, verso 2. Então, só falta 2 anos. Então, vamos ficar em paz, vai dar tudo certo. Deus sempre tem uma profecia antes do acontecimento. Quando o povo de Deus foi escravo do Egito, antes já tinha uma profecia, que eles ficariam 400 anos na escravidão. Depois sairia com grande fazenda, com grande riqueza. 70 semanas proféticas. Aqui, ó. Que outro período profético relacionado aos 2.300 anos foi também mencionado pelo anjo Gabriel? Daniel 9, 24. Colhe. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Você viu aí, Nicole? Oi. Pode falar. Viu que a 70 semanas está determinada no texto, diz que tem 70 semanas para extinguir a iniquidade. O povo de Deus, então, tinha que fazer uma reforma no evangelho ali, né? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia. Opa, 70 semanas também são para selar a visão da profecia. E, o último, mas não menos importante, ungir os santos dos santos. Então, Nicole, você e os que me ouvem,
Nós estamos aqui no nosso seminário sobre as 2.300 tardes de manhãs, a profecia mais longa da Bíblia, de Daniel, capítulo 8, verso 14. E a palavra de Deus aqui está revelando para nós acontecimentos dessa grande profecia, a profecia mais longa da Bíblia. E aqui diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Determinada quer dizer cortada, separada. E como disse a Neisa, era para ter uma reforma espiritual, tá? Resumindo aqui, era para selar a visão, por selo a visão, marcar, né? Esse selar aqui era a data base da lição, né? Da visão. É para selar a visão das 2.300 tardes de manhãs. Dar selo, iniciar o período dos 2.300 anos. A visão e a profecia, né? E para ungir o Santo dos Santos, aqui está falando do batismo de Cristo. Aqui tem um tempo profético para o batismo de Cristo. Costumamos compreender a palavra profética, assim, sobre a vinda de Cristo. Isaías falou da maneira que o Messias viria. Isaías 53, como sofredor. Miqueias falou do lugar que o Messias iria nascer, que era em Belém. E Daniel falou o tempo que o Messias iria aparecer na Terra, o tempo profético, que é no início, dentro do período das 70 semanas. Não quer dizer no início. É no início, porque é a primeira parte dos 2.300 anos. Então, chegamos no tempo de ungir o Messias, ou seja, batizar o Messias. Está falando do batismo de Cristo, tá, pessoal? Lembrando que o Senhor Jesus foi batizado, e seu ministério foi curto. Foram 3 anos e meio de ministério, e ele foi crucificado, foi tirado o Messias. Apenas 3 anos e meio depois do batismo. Lembra que Isaac Newton trouxe as raízes e o código da Bíblia. E ele disse que um dia vale, na profecia de Daniel e Apocalipse, Um dia, um ano. Um dia, ano. um ano. Então, nós vamos ver, essa é a norma. É matemático, tá? Não se esqueça, quem entendeu isso foi Tá. Isaac Newton, é matemática pura, tá? Ah, beleza. Então, as escrituras, ela é racional. A escritura é racional, tá bem? Por isso que Isaac Newton gostou da escritura sagrada no seu tempo. Olha, e você que nos assiste nesse estudo, uma semana é 7 dias. Então, 70 semanas vezes 7, tá bem? Ah, tá. Não, fechou. A matemática é essa. 70 Vezes o número de dias da semana. Cada semana tem 7 dias. Essa é matemática pura. Exata. A palavra determinadas aqui pode ser traduzida literalmente como cortadas. Ou seja, as 70 semanas ou 490 anos seriam cortados do período maior dos 2.300 anos. Esse período de tempo seria destinado ao povo judeu para fazer a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Está claro que a mensagem do Senhor. O céu estava dando um tempo profético para que houvesse um reavivamento e uma reforma por parte dos israelitas. E se isso não ocorresse nesse tempo determinado, de graça, o povo poderia para sempre o direito de ser a nação escolhida. Qual evento seria o ponto de partida para demarcar o início das 70 semanas e, naturalmente, o início dos 2.300 anos? Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o evento que vai dar início às 70 semanas e também vai dar início aos 2.300 anos chama Saída da Ordem. O que é a Saída da Ordem? Nicole, lê para a gente a notinha que ela é histórica e profética. Tá.
O livro de Esdras registra 3 decretos referentes à repatriação dos judeus. O primeiro decreto foi no primeiro ano de Ciro, por volta de 537 a.C., em Esdras 1, capítulo 1, 1 a 4. O segundo decreto durante o reinado de Dário I, cerca de 519 a.C., Esdras do 6, 1 ao 2. E o terceiro no ano de Artaxerxes, em 457 a.C., que está em Esdras, capítulo 7, 1 a 26. Entretanto, apenas o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., cumpre os requisitos da profecia de Daniel do 9:25, que marca o início do período profético das 70 semanas e dos 2.300 dias proféticos. Nesse decreto, além de permitir a repatriação dos judeus, Artaxerxes também concedeu a eles o status de autonomia governamental. Está em Esdras, do 6 ao 14, do 7, 25 ao 26. Isso, porque a profecia diz, quando tiver o decreto, que é a saída da ordem, para reconstruir Jerusalém, é onde vai começar a contar 70 semanas. Então, mas teve 3 decretos. Então, para Daniel, para nós sabermos a partir de quando contar essa data 450, essa data 2.300 anos, a partir de qual data base? Porque matemática tem que ter uma data base, né? Uhum. Então, é o terceiro decreto que foi dado em 457 a.C. E para o ouvinte receber fontes fidedignas de que nós não estamos inventando aqui, eu apresento aqui o dicionário da Bíblia, é o dicionário John Davis, se você quiser anotar a página, dicionário Davis, dicionário da Bíblia, autorizado pela Federação Evangélica do Brasil, então envolve todos os evangélicos, né? E publicado pela Casa Publicadora Batista, da Igreja Batista, na página 146, diz assim: o edito de Artaxerxes foi 457 a.C., e cita Esdras 7, 11 e 27. O mesmo texto que é citado aqui, ó, Esdras 7, de 1 a 26. Então, ele cita a partir do versículo 11, mas não importa, é o mesmo Esdras. Então, a data que nós usamos é a mesma de todos, aprovado pela Federação Evangélica do Brasil, no dicionário da Igreja Batista, que é no ano 457 a.C. Então, você vai fazer a contagem a partir dessa data. Está bem? Aí você vai achar, inclusive, a data do batismo de Jesus, a data da morte dele. Você só não acha, mas isso é um cálculo que ninguém fez, quem sabe pode até achar a data do nascimento. Mas a data do batismo dele, quando que ele foi batizado, e a data da morte dele, você usando essa profecia de Daniel 9, você tem. Eu digo, embora você não tenha uma data, mas assim, do dia que ele nasceu, mas você tem uma data aproximada do ano. E isso o povo da época de Cristo estudou Daniel e entendeu. Então, nós temos a data base aí, tá? É isso que eu quero passar para você. Você pega 457 a.C., está aqui no dicionário bíblico da Federação Evangélica do Brasil, que foi o terceiro decreto, 457 a.C. Então, temos aqui, pergunta 6. Como o anjo Gabriel explicou a primeira parte da profecia das 70 semanas? Daniel 9, 25. Hoje vai explicar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso. Então, 7 dias. É 7 semanas de 7 dias. 49 dias literais. 49 dias, um dia vale um ano, segundo a chave da Bíblia de Isaac Newton.
Então, 49 dias, na verdade, foi quantos anos? 49. 49 anos. Então, Uhum. olha, então aqui, olha, das 70 semanas, separou a primeira 7 semanas proféticas. Ou seja, separou 49 anos. A partir do ano 457 a.C., você conta mais 49 anos. Então, ele está separando, as 70 semanas, ele separou 7 semanas, vai separar 62 e fica faltando uma semana para dar 70. Pode continuar, lembra aí. O anjo dividiu a profecia em períodos: 7 semanas mais 62 semanas, 69 semanas. Cada semana tem 7 dias. Aqui são dias proféticos, ou seja, cada dia representando um ano. Vejamos então o cálculo: 69 semanas de 7 dias, 483 dias proféticos, ano literal. Partindo do ano de 457 a.C., a data do decreto de Artaxerxes, uma viagem de 483 anos, chegaremos ao ano 27 depois de Cristo. Segundo o anjo Gabriel, este seria o ano do aparecimento do ungido, o príncipe, que seria, no caso, Cristo aqui. Os comentários da versão da inglesa King James tomavam como ponto de partida para a profecia das 70 semanas de Daniel 9, o 7º ano do reinado de Artaxerxes, ou seja, o ano de 457 a.C. Então, quando passar 69 semanas proféticas, aí o Messias seria ungido. Aqui o dicionário aqui, da Federação Evangélica Brasileira, na página 204, diz assim, 204, olha quando é que foi o batismo de Jesus, você vê que bate. Ó. Jesus foi batizado, Lucas 3, 23, na última parte do ano 26 ou princípio do ano 27. Ó. Aqui, começa a profecia, tá vendo? A profecia das 70 semanas, Daniel 9:25. Então, é 69 semanas, que é 7 semanas mais 62, aí fica faltando uma semana. A gente já vai entender essa semana que tá faltando. Então, começa a contar do ano 457, que é o início da profecia, a linha do tempo. Ó. Então, o povo judeu tinha 7 semanas para fazer o quê? Reforma na igreja, tirar o pecado e reconstruir os tijolinhos do templo. O que aconteceu no ano 27, depois de Cristo, ao fim das 69 semanas proféticas, está em Lucas 3, 1 a 3 e 21 e 22. Aqui. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifas sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tibério Cláudio Nero César foi o segundo imperador romano pertencente à dinastia Júlio-Claudiana. O 15º ano de Tibério César é justamente o ano 27 depois de Cristo. Esse foi o ano do batismo de Cristo, quando ele recebe a unção do Espírito Santo, que está em Mateus 3,16. O Senhor Deus estava, então, com cerca de 30 anos, ao iniciar seu ministério terrestre, Lucas 3,23. Assim podemos representar a profecia até aqui, vejamos. O povo de Israel, ele recebeu a última oportunidade, lembrando que a Anaís até disse, que foi devido à apostasia, ao afastamento de Deus, que eles foram feitos escravos na Babilônia, também pelos medo-persas, depois pelos gregos e pelos romanos. Então, aqui nessa profecia, Nicole, é a última chance de Israel ser o povo escolhido. Uhum. Por isso que lá em Daniel, capítulo 9, diz assim, 70 semanas está determinada sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Você pode ver que das 70 semanas, eles
batizam o Messias é tirado, fecha 70 semanas, 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Aí o que aconteceu um tempo depois? O templo foi destruído. Um templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor, pela primeira vez, o templo de Salomão, foi reconstruído no tempo de Esdras e Neemias, foi reformado no tempo de Cristo, aquele Herodes do tempo de Cristo ali, o primeiro Herodes ali que matou João Batista, ajudou a reconstruir o templo, enfeitar mais, tornar ele mais belo. E agora, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído o templo. Então, essa foi a oportunidade de ouro, para haver, traduzindo o que a Anaísa falou, voltar para Deus, uma reforma espiritual. O que é uma reforma espiritual? Reconstruir o ensinamento de Deus, os caminhos de Deus, né? Era para Só fazer isso. fazendo uma pergunta, mas dentro dessa profecia do que você falou ainda, após a morte de Jesus, deu 3 anos ainda, isso? De 70. Foi muito bem perguntado. Quer dizer que mesmo eles matando, ainda deu 3 anos? Não é bem assim. Porque ali, matando Cristo ali, está escrito que ali eles escolheram César como Deus deles. Eles mesmos falaram, César é nosso rei. Cristo ia morrer de todo jeito, mas não Mas precisava ter sido pela mão deles, mas entendeu? ela está perguntando assim, mas mesmo apesar de ter matado, ainda é? Não. É que a profecia, Nicole, ela prevê esse tempo. Ah, tá. Só que eles anteciparam a rejeição de Deus. Porque o Senhor, antes de morrer, antes dele morrer, ele disse assim, a vossa casa vai ficar deserta. Ele não disse que Jerusalém era a casa do Pai, mas no início do ministério ele disse, fazendo a casa do meu pai casa de venda. Mas agora, depois da decisão deles de rejeitar mesmo, ele disse, vossa casa vai ficar deserta. Então, assim, quando Cristo estava na cruz, eles antecipou a rejeição, entendeu? Ali não tinha mais jeito para eles como nação. Apesar que tinha 3 anos e meio, no papel, tá? Vamos dizer assim. Eles conseguiram a proeza de antecipar. Inclusive falaram que o sangue desse Cristo cai sobre nossos filhos. Até hoje está caindo sobre os filhos, né? Se você vê Israel, complicado. Então é o seguinte, só vou dizer algo aqui bem importante. Lembra, Deus deu mesmo 70 semanas. Daria 3 anos e meio depois da morte do Messias. Mas não era para ser eles que matassem o Messias. Lembrando que a profecia é dada sob condições. Tá certo? Tá. Era condicional eles obedecer. Lá em Ageu 2, verso 7, se eles fizessem aquilo ali que estava em Ageu, eles teriam chance. Lá diz assim, virá o desejado de todas as nações e encherei essa casa de glória, diz o Senhor. Ageu 2, verso 7. E a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Então, lá diz assim, virá quem? Ao templo, o desejado de todas as nações. Cristo. Encherei essa casa de glória, e a glória da última casa será maior do que a da primeira. Quando Salomão inaugurou o templo, a glória foi muito grande, encheu a casa de fumaça. Deus ficou feliz com a construção do templo. Agora, a presença de Cristo, se eles aceitam Jesus, a glória do segundo templo, daquele dos dias de Cristo, aquele que o general romano Tito cercou no ano 70 e tocou fogo, soldados dele, aquele tempo que Jesus disse, não sobrará pedra sobre pedra, se eles, é condicional, eles aceitam Cristo, então a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Ageu 2,7 fala isso. Agora eu pergunto, Nicole, eles aceitaram o desejado de todas as nações, foi aceito? Não. Então, não, né? Então eles antecipou. Você pode ver que é tão verdade que eles antecipou a rejeição, e Deus sabia disso,
mandou João Batista fazendo um trabalho fora do templo. João Batista, qualquer estudante da Bíblia sabe, ele não habitava no templo, não era? Era no deserto, né? Uhum. E ele que batizou Jesus. E seguindo a linha do tempo, de que a obra de Jesus estava fora do templo, que além de João que batizou ser fora do templo, Jesus, quando chama os apóstolos, ele chamou sacerdote do templo ou gente fora do templo? Gente Fora fora. do templo. Hoje, Israel está em guerra. Hoje é dia 30, né? É 30, né? 30 de outubro de 2023. Israel está entrando na faixa de Gaza, né? Está em guerra, sofrendo ataque. O mundo árabe todo contra ele, e alguns outros países contra Israel, todo mundo contra Israel. E aqui no capítulo 9 de Daniel, diz que o fim será com inundação. Inundação é guerra. Pessoas inundando é guerra. Não tem boa coisa para Israel. Israel tem uma proteção de Deus? Tem. Por causa da liberdade, que eles são um país democrático. Todo país democrático ele é abençoado por Deus. Todo país que permite a liberdade religiosa, ele tem um escudo da onipotência. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. A proteção de Deus sobre os Estados Unidos e sobre Israel, por causa disso. Mas vamos lá. Continuando, então. Deu para perceber que não tinha mais chance. Deus já sabia disso, fez um trabalho fora. E a atitude deles foi cada vez maior rejeição e nunca mais tiveram paz. Infelizmente, vivem em guerra. Mas é uma nação abençoada, que é uma nação democrática. É um povo que permite a todas as religiões habitar naquela terra, ir lá, visitar. É um povo que é democrático. Ele respeita a liberdade religiosa, enquanto outros países não respeitam. Jesus, então, foi batizado no ano 27 depois de Cristo. Conforme a profecia, ele faria um concerto com muitos por uma semana, ou 7 anos, alcançando assim o ano 34 depois de Cristo. O acontecimento assinala o fim desse período de aliança. Estudando o livro de Atos, encontramos o último discurso de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Está em Atos, capítulo 7, do versículo 1, 53. Após sua pregação, ele foi apedrejado até a morte. Atos, capítulo 7, 54, 58. Antes de morrer, ele contemplou Jesus em pé à direita do Pai. Atos 7, 55, 56. Numa atitude de reprovação e julgamento à nação judaica. Isso ocorreu no ano 34 depois de Cristo e assinala o fim dos 490 anos de graça para o povo judeu como povo escolhido. Após isto, Deus levantou sua igreja para que através dela o evangelho fosse pregado a todas as nações. Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, de Atos, capítulo 7, 58, tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios, e pregou o evangelho aos pagãos, gregos e romanos. Atos 9, capítulo 9, 1 ao 9, e Romanos, capítulo 1 ao 1. Mas tinha ainda 3 anos e meio para fechar a semana. Ele fez um concerto por uma semana. Na metade ele morre, 3 anos e meio, 3 anos e meio depois, viu aí que a Estevão é apedrejado ali, e ele se volta para os gentios. Estevão, ele vê Jesus em pé, direito do Pai. Isso é uma cena de juízo. Significa que está havendo um juízo para Israel. Ele vê uma cena do Apocalipse também, né? É uma cena de juízo. Isso está lá, é a mesma visão que é dita em Apocalipse, capítulo 5 e 6. É uma cena de juízo. Tá tendo um julgamento. Então, fechou. Percebeu que fechou com o apedrejamento de Estevão? Fechou as 70 semanas. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador.
Como Jesus fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ele próprio deu fim ao sistema de sacrifícios, o Antigo Testamento, onde ele mesmo era a própria oferta. Tem João, capítulo 1, 29 e Coríntios 5, 7. No exato momento de sua morte, o véu do templo, que separava o local santo do Santíssimo, rasgou de algo abaixo, indicando assim o fim daquele sistema tipológico de salvação, descrito em Mateus 27, 50 a 51, Hebreus, do capítulo 9, do 11, 15 e 28. 2.300 anos, estamos vendo a primeira parte dos 2.300 anos, que é os primeiros 490 anos, quando foi dados 70 semanas proféticas para Israel, um tempo de graça para a nação, a última oportunidade para como um povo escolhido, 7 mais 62 é 69, foi o batismo, fará concerto uma semana, para inteirar 70 semanas, metade de semana ele morreu, 3 anos e meio depois esteve apedrejado, ele se volta para os gentios, terminou 70 semanas do povo de Israel. O povo de Israel agora, essa inundação aqui, essa asa da assolação, né, que Daniel 9, 27 fala, né? Foi as guerras, foi o cerco romano no ano 70, né? Sob a asa das abominações virá o assolador. Então, isso aconteceu sobre o meu povo. Isso está no verso 24, nós estamos lendo Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas sobre o meu povo para extinguir a transgressão. Não extinguiu a transgressão até hoje, de Israel. Então, aqui foi previsto que sob a asa das abominações virá o assolador sobre a nação. Isso será até a consumação. Até o quê? Consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, em resumo... Então, em resumo, os romanos iam assolar a nação, e depois deles, isso ia continuar pessoas assolando aquela nação. Hitler também assolou. Aliás, antes do Hitler, na Idade Média, o papado também perseguiu os judeus. Sim. Depois de Hitler. E quem perseguiu os judeus também foi perseguido. O papado, que perseguiu tanto os judeus na Idade Média, Napoleão foi lá, mandou o general Berthier e tirou o poder papal. Teoricamente, é um povo que nunca ele vai... Ele sempre vai ser, vamos dizer assim, vai sofrer as consequências, né? Então, Nunca vai ele... ter Até paz. a ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada no ano 457 a.C. Viajando os 490 anos dados aos judeus, chegamos no ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado. Restam ainda, então, 1810 anos do período de 2.300 anos. Basta, então, adicionar os 1.800 anos restantes e a profecia alcança o tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário, ou seja, 1844. Fazendo agora um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, dia que acontecia a expiação em Israel. Está em Levítico 16, 29. No ano 1844, esse dia caía no mundo ocidental que segue o calendário atual gregoriano, no dia 22 de outubro daquele ano. 2 acontecimentos especiais aconteceram naquele tempo. Então, deu no ano, lembrando que o santuário da terra era purificado no dia 10 do 7º mês, ok? No calendário judeu, o santuário da terra era purificado, o dia da purificação do santuário, no dia 10 do mês 7º. Lá em 1844, o dia 10 do 7º mês, no calendário dos judeus caraítas dos Estados Unidos, calendário judeu em toda parte do mundo, deu no dia 22 de outubro de 1844. Então, os 2.300 anos, começando em 457, ele caiu em que ano? O santuário ser purificado? 22 de outubro de 1844. Pode fazer a matemática aí.
vai dar 43, mas você tem que pôr um ano a mais. Porque ia diminuindo, 1 antes de Cristo, depois ano 0, aí 1 depois de Cristo, ano 1 depois de Cristo. Então, você tem que aumentar 1 ano. Na Terra. No fim do século 18, 15, 16, 18. 17, 18 e início do século 19, vários acontecimentos estranhos na natureza geraram expectativas em torno das profecias bíblicas, e particularmente em torno do livro do Apocalipse, trouxeram avivamentos em torno da breve vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Primeiro, no dia 1º de novembro de 1755, ocorreu o terremoto de Lisboa. Segundo, 25 anos depois, no dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu, trazendo temor e expectativa ao mundo. E na noite imediata, a lua apareceu vermelha como sangue. No terceiro, no dia 20 de fevereiro de 1798, o general francês Berthier entrou em Roma e, por ordem de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI. Quarto, em 13 de novembro de 1833, ocorreu a famosa Queda das Estrelas. Diante desses estranhos acontecimentos, os cristãos, especialmente alguns missionários, aguardavam a breve vinda de Cristo por volta do ano de 1844. Dentre esses estava o jesuíta Manuel Lacunza, de 1731 a 1801, Gutierre de Rosas, jurista mexicano, advogado junto ao Tribunal da Inquisição, 1835, e Adam Burwell, missionário canadense da Sociedade para a Propagação do Evangelho, 1835. A I.R. Scott, pastor anglicano e depois pastor batista, em 1834. E o missionário inglês Joseph Rolfe, em 1829. Em especial nos Estados Unidos, um grupo de crentes sob a direção de um fazendeiro de nome Guilherme Miller e membro leigo da Igreja Batista, espalhou a mensagem: temei a Deus e dile glória, porque vinda é a honra do seu juízo. Dai-lhe glória. Tá. Apocalipse 14, 6 a 7. Pela primeira vez, a conexão entre as profecias de Daniel e Apocalipse foi compreendida e apresentada. Surgiu então o movimento milerita. Eles pensavam que a purificação do santuário de que falou Daniel 8,14 se referia à purificação da terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo. O dia 22 de outubro chegou como indicado na correta contagem profética, e Jesus não voltou como os mileritas esperavam. O resultado foi um amargo desapontamento. No capítulo 10 do Apocalipse está indicada alguém teria uma amarga decepção a respeito de um livrinho que João deveria tomar e comer, que na boca seria doce, mas no estômago amargo. Apocalipse 10, dos versículos 1 ao 10. Essa profecia descrevia a experiência de desapontamento que os mileritas enfrentariam. Os poucos fiéis que, após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, continuaram, com a mente e o coração abertos para o conhecimento da palavra de Deus, compreenderam seu desapontamento. Viviam em amor fraternal, e mesmo tendo pouca força, continuaram a guardar a palavra de Deus, sentindo-se serem a igreja da Filadélfia, a sexta igreja do Apocalipse, Apocalipse 3:8. Esses poucos fiéis eram a igreja de Apocalipse do capítulo 12 e 17, que foram separados das igrejas e do mundo, pelas mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6 ou 12, com a missão de restaurar as verdades que o chifre pequeno deitou por terra, em Daniel 7:25 e 8:12. Antes de você continuar a ler, isso é o que aconteceu após aqueles sinais da natureza, né? Tá falando em especial nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eu até comentei anteriormente, na Europa, quem mandava ali foi a Igreja Católica, lá pelos 1260 anos de perseguição, que acabou em 1798 através de Napoleão Bonaparte. Ali tinha uma perseguição, não existia liberdade religiosa. Então, os Estados Unidos foi a terra da liberdade. E quando chega
Estados Unidos ali. Nessa data de 1944, alguns anos antes, por incrível que pareça, uma pessoa no campo, que foi esse Guilherme Miller, no campo, um fazendeiro, tranquilamente lendo a Bíblia, não era pregador, não tinha teologia, lê Daniel, lê Apocalipse, o Espírito Santo traz entendimento bem pertinho da data. Então foi uma luz que iluminou a terra, o mundo religioso, no momento que fosse acontecer, porque Deus deu a profecia, não deu? E logo na hora do cumprir, alguém tinha que entender, porque a profecia está ali. Os sábios entenderão, Daniel falou. Entendedores entenderão, na nossa linguagem de hoje. No céu, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, em Atos 1:9, ele foi para o santuário celestial e deu início ao ministério de intercessão, assim como o sacerdote fazia ao longo do ano para atuar como sacerdote do seu trono. Zacarias 6:13. Assim como o santuário terrestre passava por uma purificação anual, o mesmo aconteceria com o celestial. Essa obra de purificação, de acordo com Daniel 8:14, ocorreria somente quando passasse 2.300 anos, ou seja, no ano de 1844. No dia 22 de outubro deste ano, Jesus deu início ao seu ministério como sumo sacerdote. Nesse exato momento da passagem de Cristo do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial, o Senhor Jesus entrou para as bodas espirituais, desposou a Nova Jerusalém. Apocalipse 19, do 19 ao 7. Isso nos indica que estamos vivendo, desde o dia 22 de outubro de 1844, o grande dia da expiação. Levítico 23, 27, Isaías do 22, versículos 12 e 14. É o tempo dos mortos para que sejam julgados. Apocalipse 11:15. Breve ele voltará das bodas. Lucas 12:36. Ou seja, passará a julgar os vivos, e esse é chamado de visitação, quando o Senhor virá examinar o caso dos vivos. Está em Amós, do capítulo 5:17. Esse momento de nossa visitação será como ladrão. Mateus 24:40, 44. Cristo virá examinar os convidados. Mateus 11, do capítulo 22, 11 a 14. Temos esse momento revelado na parábola das 10 virgens, quando o esposo veio à meia-noite e somente encontrou uma classe preparada para esse exame investigativo, e o fechamento da porta da graça. Mateus 25, capítulo 25, 6, 12. Esse é um juízo especial, já que será primeiro com a casa de Deus. Pedro 4:17. O juízo posteriormente será efetuado por todos os demais vivos, até que após o alto clamor, a porta da graça será fechada para todos os habitantes da terra. Quando esse juízo terminar, juntamente com as consequências que sobrevirão ao mundo, após o fechamento geral da porta da graça e do derramamento da sétima e última taça da ira de Deus, Apocalipse capítulo 19, do 1 ao 2, o Senhor Jesus Cristo voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16, 1, 7, para dar a cada um a sua recompensa. Mateus 20, capítulo 25, do 31, 34 e 4. Como Isaac Newton, no final do século XVII, conforme ele escreveu em seu livro, né, que quando fosse estudada essas profecias no tempo do fim, ele disse que ainda não era a época dele, seria conhecido o verdadeiro povo de Deus. E nós vimos aqui, de 1840 a 1844, um período anterior teve sinais na natureza, teve um grande agitar dos movimentos religiosos dentro dos evangelistas, dentro do coração, né, dentro da cristandade, no mundo todo, uma ebulição por volta de 1830 a 1844. E gerou um grupo chamado Millerita, que a partir de 1840 a 44, em 1840, eles tiveram unidade de fé, composto por pessoas de várias denominações, das 13 igrejas
que existe, protestante que existia nos Estados Unidos, saiu um grupo de pessoas, se uniram em torno de uma verdade pura, a partir de 1840. A mensagem, fortalecida no estudo de Daniel e Apocalipse, assim como Isaac Newton. Portanto, às 2.300 tarde de manhã, trouxe esse cumprimento. Na terra, o movimento espiritual, o movimento do advento. E no céu, a purificação do santuário, iniciando o juízo. Sendo assim, em 1844, 22 de outubro de 44, foi o cumprimento daquele dia que Deus, que o apóstolo falou no livro de Atos, de que Deus determinou um dia que com justiça de julgar o mundo. Esse dia foi 22 de outubro de 44, iniciou o juízo pelos mortos, conforme foi lido aqui pela Nicole. Então, que Deus te abençoe e tome a sua decisão, né? Cada um tome a sua decisão diante de Deus e das verdades expostas na palavra da profecia. Então, Deus te abençoe. Continue conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, faça o seu comentário. E vamos em frente no estudo da profecia para o próximo estudo,